Então, boa noite a todos. Então, nossa reunião de hoje, né, sobre gestão de sala de aula, altas expectativas de aprendizagem. Então, nossa sexta reunião. Então, para iniciarmos, né, sempre aqui lembrando dos combinados, né, que a gente sempre traz esses slides, né, mantenha as câmeras abertas e os microfones fechados, evite realizar outras ações durante o momento formativo, interaja, participe ativamente na reunião, para tanto levante a mão na Meet, realize todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas, tá? Então, para não se tornar aqui a nossa reunião só um monólogo, eu falando aqui, então eu vou estar chamando vocês para participarem também, para colaborarem aqui durante a nossa reunião, tá? Então, aqui eles trazem, ó, eu olho o outro e o outro me olha. Então, percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convido a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais esse momento formativo. Aí, só lembrando, né, que vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista, né? Então, vocês lembram lá durante a pandemia, né, que a presença dos alunos estava atrelada lá ao BI, né? E o BI só conta quando a câmera está aberta, né? Então, a participação de vocês. Então, agora eles vão estar computando, vão estar vendo, né, só a frequência de vocês lá no BI com a câmera aberta, né, que vai computar. A câmera fechada não computa, não aparece lá as horas que vocês estão na reunião lá no BI, tá bom? Então, a nossa agenda, claro que quando possível, né, que a gente sabe que às vezes a câmera não funciona, você liga ali o computador, né, então, mais possível, né, estar participando ativamente aqui das nossas reuniões. Então, na nossa agenda, nosso roteiro, né, da reunião de hoje, nós temos o acolhimento e os objetivos. Vamos estar conceituando a questão das altas expectativas de aprendizagem. Aí depois vamos estar falando também sobre essas altas expectativas de aprendizagem e vamos estar vendo algumas técnicas de gestão de salas de aulas que estão mais relativas, né, para contribuir com relação a essas altas expectativas, né? Depois vamos estar aplicando em sala essas técnicas, né, de gestão de sala de aula, então vamos participar ali dos grupos, né, vocês vão estar participando dos grupos de vocês, né, desses subgrupos, para estar trabalhando com relação a essas técnicas de gestão que vamos estar vendo hoje. E depois vocês vão apresentar, né, depois a socializar o trabalho de vocês, a atividade de vocês, e depois o para concluir. Então, aqui, como será a nossa jornada, né? Como está sendo nessa nossa segunda jornada? Então, nós já estamos na sexta reunião, já chegamos na metade, né? Da nossa jornada. Semana que vem teremos mais uma reunião sobre nivelamento tecnológico, tá? E daí teremos uma pausa aí de recesso de 2 semanas e voltamos lá no dia, acho que se não me engano, dia 26, não, 26 não, dia 25 de julho, né, que é uma terça-feira, com a nossa oitava reunião, aí faltando mais 5 para encerrarmos essa jornada. Então, como acolhimento, né, para nós iniciarmos aí nossa reunião, as expectativas fazem parte da nossa vida. Criamos expectativas a todo momento e em diversas situações. Como fazer as expectativas trabalharem em favor do aprendizado? E mais, criar altas expectativas em nossa sala de aula. Então, como fazer isso? Então, vamos primeiramente assistir esse vídeo, depois a gente vai estar comentando aí sobre o vídeo.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? O que que vocês acharam aí? O que que o vídeo passou, nos transmitiu aí a mensagem? Pode falar, Luiz. Não, na verdade eu ia aplaudir e acabei levantando a mão. Mas é emocionante. Achei bem legal. Você criar expectativa, você se encorajar, né? Foi muito bom. Ali no caso, no vídeo, né, ele teve a expectativa, né, ele viu ele é baixo, né, não conseguia fazer direito, ia apertar a comida, né, não conseguia apertar, então ele se sentia ali incapaz, né, a partir do momento que ele viu aquele quadro ali, um outro cachorrinho pequeno, igual ele, que conseguiu, chegou, ganhou as medalhas lá, então isso motivou aí ele a conseguir, né, será que se aquela professora, né, tivesse mostrado mais compreensível com ele, né, entendendo que ele era capaz, né, motivando aí ele, será que ele teria se saído melhor ali na prova, né?
Então, grande parte, né, do trabalho está dentro de nós mesmos, né? Então, ele viu ali a imagem, ele viu que ele era capaz, ele conseguiu fazer, só que chegou na prova, né? E ele não conseguiu, né? Ele na prova ele não conseguiu fazer, né? Chegar no objetivo que era para ser feito. Mas depois, na prática, né? Quando teve uma situação real, ele foi lá e salvou, né? A mulher conseguiu, ganhou, né? Então nossos alunos são assim, né? Às vezes nem sempre nos testes, nas provas, nas avaliações, né? Eles, né, o agente mesmo não consegue mostrar todo o nosso potencial, né? Às vezes nervosismo, são vários fatores, né? Então é isso mesmo. Nosso encontro de hoje seria salientar essas altas expectativas nas alunos, essa motivação, falar que ele é capaz, motivar os nossos alunos. Pode falar, Márcio. Boa noite, pessoal. Eu só queria dar um exemplo, né, de uma outra realidade que acontece em outros países, né? Eu morei no Japão e uma expectativa que se cria, né, para o estudante que vai, por exemplo, para uma escola de um colegial, então a primeira expectativa dele é qual instituição ele vai conseguir entrar, né? E o aluno, ele tem, né, a sociedade deles é assim, né? É altamente meritocrática, né? Eles sabem que ao entrar numa escola, né, de renome, ele tem maior chance de seguir, né, o protocolozinho de vida dele lá, né? Porque lá funciona da seguinte forma: se a pessoa se forma e se gradua, ele poderá ser, né, ter um cargo, ter uma carreira interessante. Se ele não for para a faculdade, ele já sabe que ele vai ser peão para a vida inteira, né? Então lá funciona dessa forma, né? Então, ao entrar, né, numa escola, né, de renome, tá, ele já cria uma alta expectativa, né, de que ele poderá alcançar, né, uma inserção na sociedade deles, né. No nosso país é muito diferente, né, não importa, de repente, qual o renome da instituição, né, a expectativa é passar de ano, né, o que a gente acaba dando para eles, né, em função dessa política que nós temos, né, de dar o certificado na mão do aluno, né. Então, eu penso assim, a expectativa, ela depende muito, né, dos objetivos da educação, né. Eu não sei para que, né, os nossos programas, né, educacionais visam a criar uma ótima expectativa, né, para os nossos alunos, a não ser colocar o dedão no voto, né? Seria mais ou menos isso, né? Mas a gente tem que trabalhar contra esse tipo de concepção e acreditar que o nosso trabalho faz diferença. Com certeza. Obrigada aí, Márcio, pela contribuição, mas é isso mesmo. Tem vários fatores, né, aí. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, contribuir? Só no finalzinho do vídeo ali, professora, só para concluir, ele não conseguiu, né, durante o vídeo todo, cumprir ali o estabelecido. E no finalzinho do vídeo, por ele ser o menorzinho, foi o único que conseguiu passar pelo frestinho do portão, né? Então, só Isso, concluindo que tem espaço para todo mundo. é isso mesmo, né? É verdade, eu esqueci desse detalhe. Ele conseguiu, às vezes, talvez, se fosse um maior ali que tivesse todas essas habilidades, soubesse, né, passou no teste, tudo, só que às vezes não conseguisse passar, né, pelo buraco do portão, não ia conseguir. É isso mesmo. E também a gente consegue relacionar com os nossos alunos com relação ao estágio, né? Às vezes, ali na prova, eles têm a teoria é importante, né? Às vezes ficam nervosos, não vão bem na prova, alguma coisa assim, mas chega na prática, ali no estágio, eles conseguem realizar, fazem às vezes Exatamente isso. bem no estágio, mas por quê? Porque eles tiveram aquele embasamento teórico, né? Uhum. Né? Bem isso. E às vezes o contrário também, né? Às vezes aquele aluno ali que é bom aluno, vai bem, mas às vezes no estágio não se sai tão bem, né? Tem esse momento aí também. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu também, professora, eu tenho essa experiência bem boa, porque nas aulas práticas é sempre assim, a gente vai para a sala de aula para dar a teoria ali para o aluno, e aí o aluno está virando a sala de ponta cabeça. Só que daí, aos pouquinhos, a gente vai ganhando o coração do aluno, né? Quando chega lá na prática, pois não é que eles fazem tudo bem certinho, inclusive eu sempre passo o desafio para eles.
como eu trabalho com algumas coisas em programação, né? Eu escondo algum parâmetro, eu troco alguma coisa e deixo sem funcionar. E eu vou sempre dando uns toques para os alunos, ó, dá uma olhada em tal coisa, dá uma olhada em tal coisa. Então, assim, eles são bagunceiros, mas eles fazem. É isso mesmo, Daí. Mais alguém gostaria de comentar? Não? Então, aqui, no encontro, né, então, relembrando aí sobre a semana passada, então, no encontro passado, aprendemos sobre os conflitos, né, a mediação de conflitos e as possibilidades de trabalhar esses conflitos junto aos estudantes da educação profissional, mas hoje nós vamos ver, né, reconhecer o que são essas altas expectativas, identificar como as altas expectativas podem impactar na aprendizagem e compreender como criar altas expectativas em nossos estudantes. Então, mas antes da gente começar, né, então, o que é? A gente está falando tanto de expectativa, mas o que é expectativa? Alguém poderia falar? Seria, por exemplo, uma problemática, que daí a gente conversa com eles, né? Ou utiliza uma história, alguma coisa. Aí a gente pergunta para o aluno, tá, mas e como que a gente vai resolver isso? Será que conhecimento que vocês têm? Ou, de repente, mostra um vídeo para eles ali, para criar, assim, uma expectativa, que você possa inserir o teu conteúdo e lá no final você possa resolver. E aí, vocês concordam? Bom, daí pode falar, Silmara. Eu acho que aquilo que ainda não aconteceu e você quer prever aquilo como uma coisa boa ou ruim, uma expectativa. Você está esperando acontecer uma coisa que não aconteceu. Isso. Luiz, o que quer alcançar, o Reginaldo colocou ali no chat. Pode falar, Luiz. Eu vejo, a expectativa para mim é um objetivo, né? Você ter uma expectativa é o mesmo que você ter um objetivo. E eu vejo que o cuidado maior é criar uma falsa expectativa. Até no vídeo, né, na hora eu não comentei, mas a professora acabou forçando um pouquinho a barra, porque o aluno não estava totalmente adaptado àquela situação, tanto que ele sofreu bastante durante as aulas. Ele não tinha altura suficiente ainda. Ainda não era o tempo dele. Ele se encorajou, ele criou a expectativa, mas ele estava fora do contexto que se pedia na escola. Então, eu acho que a grande problemática é a falsa expectativa. E eu vejo, como a pergunta foi, o que é expectativa? Para mim, expectativa é objetivo. E você frustrar o objetivo de alguém é complicado. É verdade. Então, são várias perspectivas, né, do olhar ali para o vídeo. Pode falar, Cleonice. Então, prof, assim, concordo com os colegas na questão da perspectiva, né, em busca ou alguma coisa que vai acontecer, né, muitas vezes gera uma ansiedade, né, e o Luiz falou uma coisa bem interessante, né, que muitas vezes eles não esperam a fase, né, que de repente se ele tivesse um pouquinho mais na situação ali, os nossos alunos muitas vezes, os nossos adolescentes hoje não esperam a fase, a gente vê isso com a questão do namorado, né, a gente brinca às vezes, né, e então eles estão nessa expectativa de ser grande, de fazer, né, eles atropelam muitas vezes as coisas, né, e é onde gera aí toda uma questão de ansiedade e toda essa outra problemática que vai se criando através dessa expectativa negativa, né, o que vai gerando toda uma outra situação de problemas, né, prof? Isso mesmo, né? O Dair falou mais voltado para a sala de aula, né? O professor, aluno, vocês, né, falaram ali o significado da palavra mesmo, né? Aquilo que a gente espera, que a gente almeja, né? Então, são expectativas aí de espera, né? Que algo aconteça. Claro que é algo real, algo viável, né? Não podemos também esperar algo que é impossível, né? Acontecer ali, né? Algo irreal.
Então, aqui, ó, o que é a expectativa? Então, a expectativa é o ato ou qualidade de esperar algo viável ou provável de ocorrer. Está vinculada à esperança baseada na probabilidade ou promessa de se tornar real. Mais alguém gostaria de complementar, falar alguma coisa? Não? Então, vamos aqui. Então, para início de conversa. Então, vocês já ouviram falar em Pigmalião? Já ouviram falar? Na verdade, esse Pigmalião, né, é um mito, né, que se diz respeito a essa questão de expectativas. Então, resumindo, vou falar um pouquinho sobre a história aqui para vocês de Pigmalião, né, desse mito. Pigmalião, então, ele era um homem que ele decepcionado com a forma que a sociedade e as mulheres, né, se apresentavam, né, isso na visão dele, ele foi viver isolado numa ilha. E ele ficou ali, né, nessa ilha e ele resolveu fazer uma estátua. Então, ele fez uma estátua de uma mulher e muito tempo, né, isolado naquela ilha, só ele e a estátua, ele acabou se apaixonando pelaquela estátua, né? E anos, né, convivendo ali, apaixonado pela estátua, daí teve um dia que Afrodite ficou com dó de Pigmalião e transformou aquela estátua em uma mulher, né, real, e a partir daí eles viveram felizes para sempre, né? Então, uma história aí com um final feliz, né? Um mito ali. Então, é isso que é a expectativa. Claro que ali a expectativa dele, que aquela estátua se tornasse real, né? E aconteceu por ser um mito, tudo, né? Uma coisa, né? Mas aqui as expectativas, né? Como a gente viu ali, é uma coisa que possa ser real, né? Tenha, seja viável ali. Aí foi feito um estudo baseado nesse mito de Pigmalião, que respondeu à pergunta: será que as nossas expectativas realmente influenciam a realidade, né? Então, será que se a gente colocar expectativas ali positivas, falar, né, você é capaz, você vai conseguir, né, essas palavras motivadoras, né, e colocar essas altas expectativas em cima do meu estudante, realmente influencia, né, na realidade? Então, foi feito esse experimento que concluiu-se que quanto maior essas expectativas dos professores em relação aos estudantes, maior eram os resultados com relação ao aprendizado. Então, foi feito um estudo mesmo, né, e viu que essas expectativas positivas, essas altas expectativas em cima dos estudantes, teve um resultado positivo aí com relação ao aprendizado desses estudantes, né? E depois, teve uma outra pesquisadora, que é a Kathleen Compton, que ela fez uma meta-análise, né? Ela reanalisou esses estudos e destacou, né, essa questão das expectativas. Então, ela reforça também que o professor, né, não é o único responsável pelo aprendizado do aluno, né? Isso é verdade, nós não somos únicos, não pode jogar essa carga imensa, né, para cima de nós professores, não somos nós, né? Então, metade, uma parte aí desse aprendizado né, nossa, não responsabilidade, né, mas é nossa tarefa ali, né, de estar ali em sala de aula, mas também deles próprios, né? Aí também teve um estudo na qual, aqui, ó, as expectativas de aprendizagem, quando comunicadas na sala de aula e na escola, afetam resultados e a atitude dos alunos. E também o contrário é pior ainda. Então, comunicar baixas expectativas tem um efeito negativo maior no desenvolvimento de um aluno do que o efeito positivo, né? Então, teve estudos que, se você fazer essas altas expectativas, tem esse efeito positivo, mas o contrário, esse efeito é ainda maior, né? Você fazer esse efeito, essas expectativas para o lado negativo, ele tem um resultado ainda maior, né? Então, é interessante esse estudo, né? Então, a pesquisadora, ela ressalta, né, o que eu já falei ali, que é inadequado responsabilizar somente os professores pelo desempenho ruim dos estudantes, mas que as altas expectativas são fundamentais para os alunos se engajarem com a escola e com a aprendizagem.
Então, agora eu gostaria, Dair, você está aí? Você pode participar aqui lendo esse slide para mim? Sim, professora, pode falar. Você pode ler para mim esse slide? Para não ficar só eu falando. Daí, nos próximos encontros, a gente vai chamando os próximos outros cursistas para estar participando também. Pode ler, fazendo favor. Vai, professora, vou lendo. Só que eu estou na escola aqui, sempre tem uma agitação, daí a senhora não leva em consideração. Tá, tranquilo. Estou na sala do computadorzinho aqui, sabe? Ah, sei. Tá, então, assim, conceitos importantes. Daí ele fala da atuação docente como foco nas altas expectativas. Então, professores com altas expectativas de aprendizagem na sua prática pedagógica e, principalmente, em seus alunos, são capazes de estimular e motivar os estudantes por acreditarem que as suas potencialidades na capacidade transformadora da escola. Isso, né, do segundo Vidal, 2013. Aqui, professor, eu faço uma ressalva, que diz um parêntese meu aqui, né, da IR 2016, né? Pode falar. Eu sempre dou conselho para os alunos meus, assim, porque eu quebrei muita cabeça. Eu comecei a fazer um curso, daí de repente eu fui para a indústria, não gostei, e daí voltei para fazer física, graças a Deus, né, me formei em física, tudo, agora estou no último ano do doutorado. Então, o que eu falo para eles? Olha, escolha bem aquilo que vocês vão fazer. Não vão errar na escolha de vocês. Mas aquilo que vocês fizerem, com certeza vai ser muito bem feito. E, inclusive, às vezes eu vou vendo mais ou menos como que o aluno se comporta dentro da sala de aula, qual que é as habilidades. Até eu vou usar um exemplo de uma aluna minha, que eu tenho do 4º ano de eletrotécnica, né? E ela, assim, tem uma paciência, assim, incrível, né? E assim, o potencial que ela tem para ser uma professora, por exemplo, de português, inglês, espanhol, eu já conversei com ela, sabe? E ela falou que justamente isso que ela tem em mente para fazer, os familiares dela também já conversaram com ela, sem ela contar do fato assim, que eu conversei com ela. Também tem outra aluna que ela quer fazer mecânica, né, engenharia mecânica. Eu sempre estou incentivando ela, sempre estou conversando. Quando eu estou desenvolvendo as atividades práticas minhas, eu, inclusive, estou incentivando eles, né? Vamos lá, tiazada, vamos lá, olha, ó, vocês conseguem, vamos lá. Empia e marcha, sempre falo empia e marcha, né? Vamos para frente, olha, ó, vocês conseguem. Até hoje, né, eu trouxe um pacote de bolacha para eles lá, que eles acertaram lá o exercício que eu ia fazer prático, né? Falei, ó, pessoal, como bônus aí, eu vou deixar a bolachinha para vocês aí. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, professor, a gente ser positivista desse pensamento. Até tanto é que a gente tem que pensar que se a gente não tiver aluno, a gente não tem aula, principalmente no nosso ensino técnico, né, que a gente é PSS. Então, às vezes, a gente trata bem o aluno, conversa, arruma nota, vai atrás, luta pelo aluno. Esse aluno lá fora, ele vai contar para o amigo, para o parente, que de repente vai fazer curso aqui dentro da escola. Olha, mas tem um professor legal e tal. Então, isso realmente, ser positivista, né, que nem está escrito aqui, é motivar, né? Isso é bem legal. Então, ao deixar claro os pontos trabalhados, explicar conceitos claramente, assim como eu comentei, né? Fazer o uso de uma variedade de recursos didáticos e de métodos de ensino. Isso é legal, professor, porque de repente o aluno ele vai cansando do estímulo. Então, às vezes, você projetar um slide para ele, você mostrar um vídeo, você fazer uma aula prática, você fazer uma aula teórica, a gente vai sempre variando os estímulos. Até, inclusive, professora, a minha implantação, né, a aula que eu vou fazer agora, né, a minha está quase pronta, então eu procurei variar os estímulos entre eles para saber qual seria o melhor estímulo para que eles aprendessem aquele conteúdo. Então, assim, né, demonstração de entusiasmo, que eu falei, a gente se empolgado na sala, de repente escrever uma frase lá no quadro, né, hoje eu escrevi lá, tem um dia abençoado, né, inclusive, a professora até, a menina acabou passando mal na sala, atendi ela, correndo tudo, levei para a sala da pedagogia. Então, assim, realmente, o professor, quando ele está motivado, ele é uma figura, uma ferramenta muito importante para a vida do aluno. Porque, às vezes, ele pode vir de casa, professor, assim, bem triste, né? Protestado, e o professor coloca ele para cima, né? E aí a gente já vai vendo a diferença. Então, são condições para o aumento da expectativa da aprendizagem, segundo o Brooks Soares, 2008. Isso. Obrigada, Daí, pela sua contribuição aí, a de ler os slides e também contribuir, né, com seus comentários aí, mas é isso mesmo. Gostaria de falar mais alguma coisa? Acho que eu te cortei, não?
Não, professora, tá ok, né? Isso. Então, ali do Vidal, né, que é a primeira parte que o Dair deu, né, o que a gente já falou, né, com relação a essas altas expectativas que ajudam aí na prática pedagógica, né, estimulando aí, motivando os alunos que eles acreditem mais em ele mesmo, no seu potencial, né, e aí tendo um resultado positivo aí com relação à aprendizagem. E essa segunda parte ali, né, eu não consigo ler aqui, Soares, né, 2008, a questão de deixar claros esses pontos a ser trabalhados, às vezes num relatório de estágio, ou num trabalho a ser feito, ou numa avaliação. É importante deixar claro isso para os alunos, o que vai ser cobrado, o que o professor quer que tenha nesse relatório, né? Assim como aqui no nosso grupo de estudos, né, que vocês têm as duas avaliações ali, e tem as rubricas, né, as rubricas ali, tá claro ali para vocês podem abrir, vocês têm acesso, né, tá todos os pontos que vão ser avaliados, né, lá, conteúdo, lá, tantos pontos, vale tantos pontos, né, então ele tá todo elencado ali, todos os itens que vai ser cobrado e a pontuação, né, então bem claro, né, esses pontos para ser trabalhado para que o aluno saiba, né, por que perdeu ponto, ou o que era para fazer, né, o que vale, quanto vale, então isso também é importante. E aqui algumas estratégias de intervenção para altas expectativas. Então, assim como nós vimos na semana passada com relação à mediação de conflitos, né, algumas dicas de como trabalhar isso em sala de aula, aqui está com relação às altas expectativas, né? Então, estabeleça metas por níveis, ao invés de um padrão alto e único. Enfatize que os estudantes são bons em coisas diferentes, monitore o progresso dos alunos, mantendo as expectativas atualizadas, utilize grupos heterogêneos e atividades colaborativas, enfatize o progresso dos alunos em relação a si mesmo, busque encorajar os alunos, estimulando e incentivando para alcançar o máximo que puderem, e ao dar feedback, enfatize o progresso e possibilidades de melhora. Então, é importante, né, sempre às vezes em trabalhos, né, apresentações, falar, né, para os alunos, né, se está bom aquele trabalho, parabenizar, parabéns, você apresentou muito bem dessa forma, né, você enfatizou isso, né, elogiando, né, o trabalho, assim como se não está tão bom, faltou alguma coisa, falar, ó, você pode melhorar nisso, falar os pontos negativos, ó, é assim que faz, né, então, para ele estar aprendendo e estar melhorando cada vez mais, né, e incentivando aí a ele alcançar sempre o seu máximo, né. Aí, para promover, então, as altas expectativas em nossas aulas, podemos utilizar algumas técnicas do Doug Limon, não sei se vocês já ouviram falar, né, o pessoal ali, Reginaldo, o pessoal, acho que de formação de docentes já tem, né, no RCO+, essas técnicas, né, então, deixa eu abrir aqui, ó, o slide maior. Então, Doug Limon, ele é um autor, né, norte-americano, ele fez na verdade, ele lançou, né, publicou um livro, né, ele fez primeiramente um estudo, observou e filmou trabalhos de bons professores em sala de aula, né, e depois disso, né, originou um livro, na qual aqui no Brasil ele foi traduzido pelo título de Aula Nota 10, né, então esse livro ele traz técnicas que contribuem muito para uma boa gestão em sala de aula, né, então aqui eu tenho algumas técnicas, são 5 técnicas que estão mais atreladas a essa questão na verdade, o livro dele tem várias técnicas, né? Algumas a gente já trabalhou na primeira jornada, né, na jornada 1, então agora nós temos mais essas 5 técnicas que estão aqui hoje, que estão mais atreladas a esse conteúdo, né, da questão das altas expectativas de aprendizagem, né, como aqui a questão do sem escapatória, então, para instigar o aluno a responder corretamente uma questão, né, então você vai fazendo a pergunta, né, para o aluno, vai para outro, até eles responderem, e depois você volta para aquele primeiro que não soube responder,
né, aquela pergunta, então ele não tem como escapar, né, ele vai ter que dar a resposta, porque ele já escutou de todos os outros alunos, então você vai estar motivando, trabalhando com todos os alunos, então sem escapatória, todos participam e todos respondem ali, você vai instigando para todo mundo chegar na resposta ali, né? O certo é certo, então estimula o aluno a dar respostas o mais precisas possível, ou se aprofundar no tema durante sua participação na aula. Então, você vai perguntando e vai instigando, né, e perguntando uma pergunta em cima da outra ali, instigando para ele chegar ali na resposta e se aprofundar no tema a ser trabalhado. O push mais, incentivar o aluno a sempre buscar mais conhecimento, fazendo novas perguntas a cada resposta certa. Então, o professor pergunta, o aluno responde, então você faz uma outra pergunta, né, em cima daquela, às vezes complicando mais, né, trazendo outras questões, né, e tendo a resposta ali. Esse sem desculpa, né? Não achar que existe conteúdos difíceis, às vezes o professor acha, esse conteúdo é tão difícil de trabalhar, os alunos não têm potencial, né, para eu trabalhar esse conteúdo por ser difícil, né? Mas não, né? Sempre pensar que a turma tem potencial e trazer esse conteúdo para os alunos, né? E também estar sempre motivando ali, acreditando, né, no potencial dos seus alunos. E a boa expressão é o papel do professor habituar os alunos a responderem às questões colocadas utilizando os termos próprios de cada disciplina e não em linguagem informal, como é comum acontecer. Então, aqui estão as técnicas, né, as imagens que são trazidas lá no RCO+, né, então, dessas técnicas sem escapatória, certo é certo, puxe mais, o formato importa, e sem desculpa. Só deixa eu voltar aqui no próximo slide. Esse é o formato, não estava aqui nessa, esse é o formato importa, é legal, assim, mostrar para os alunos, né, principalmente a gente que trabalha, às vezes, aula prática, que cobra relatório, ou, às vezes, um trabalho, uma apresentação de trabalhos, mas para que eu tenho que apresentar trabalho, né, por que eu tenho que fazer esse relatório nas normas técnicas da BNT, lá, por exemplo, se o professor quer cobrar. Mas é importante, né? Então, essa técnica trabalhar isso para mostrar para o aluno que é importante eles aprenderem, que eles estão na escola para aprender. Então, se a gente não cobrar agora, mais tarde, às vezes vai para uma faculdade, né? Uma pós-graduação lá, e vai ser cobrado. Então, se ele nunca viu na escola, aí depois vai bater a cabeça para fazer. Então, uma hora vai ser cobrado. Mesmo a apresentação, eu falo para os alunos, é difícil, né? A apresentação, eles ficam nervosos de querer fazer a apresentação na frente, né? No grupos, né? Ou individual. Mas eu falo para eles, é importante aqui, vocês estão para aprender, para errar, né? E vocês têm que ter essa experiência, passar por essa experiência. Imagina se sai aqui formados como técnicos, né? Chega lá na indústria, você está responsável por um setor, teu chefe chega lá e pede para você fazer uma palestra ou fazer uma exposição, não uma palestra para os demais funcionários, e daí você nunca passou por essa experiência na escola, né? Vai chegar lá, imagine, né, no trabalho, vai tremer, não vai saber como fazer. Então, aqui vocês estão para isso, para treinar, o professor corrige como deve fazer, como é a forma, né, de fazer essa oralidade, a questão de tom de voz, né, para depois, quando vocês chegarem e precisar disso, depois na vida, né, vocês já tiveram essa experiência, vai ser um pouco mais fácil, né, claro que a gente sempre fica nervoso, bate aquela insegurança, mas como você já passou por isso, já apresentou na escola, já teve, né, o professor corrigindo o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode, você já tem esse conhecimento, e mesmo no trabalho, na questão do trabalho escrito também, né. Então, aqui nesse slide, então, como eu falei, né, esses slides estão lá no Class, porque para a atividade que a gente vai fazer hoje. Deixa eu ver o que a Suelen escreveu aqui no chat. E serão técnicos, por isso eu acredito que um trabalho de conclusão com
a apresentação final prepara os alunos, isso mesmo, né? Então, acho que alguns cursos, eles têm essa apresentação, né, do estágio no final, acho que não é todos, né? Então, tem que estar atrelado, acho que no PPP, né? Aí tem essa questão, né, da apresentação ali, né, do estágio, né, e eles ficam, mas por que apresentar, né, mas é importante, eles estão ali na escola para isso, para aprender, né, e para passar por esses momentos, ali estão para errar, né, errou, acertou, e daí depois, né, na vida real, lá fora, né, na empresa, no trabalho, ali eles não podem errar, né, então tem que ter já esse costume, né, bom, não ter essa insegurança, esse nervosismo, né? Tentar já se conter mais. Então, é isso. Daí, então, como eu estava falando para vocês, agora nós vamos fazer uma atividade e vocês vão precisar dessas técnicas. Então, esses slides, né? O link aqui dos slides está disponível lá no Class, mas eu posso também disponibilizar aqui no chat para vocês. Deixa eu até pegar aqui, para vocês terem acesso mais fácil, até vocês irem lá no Class, às vezes fica mais difícil, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês já. Nesses slides aqui que eu estou, embaixo tem os comentários de explicando cada técnica, tá? Então, vocês vão estar utilizando depois na atividade, tá? Então, aqui, algumas técnicas de gestão de sala de aula para intervenção do professor junto aos estudantes podem contribuir para as altas expectativas. Aí, agora, nós temos a nossa atividade, né? Vamos praticar. Então, cursista, agora você vai planejar uma aula pensando em técnicas de gestão que poderão te ajudar a aplicar as ideias de altas expectativas. Você vai escolher uma situação no contexto da sua sala de aula, pensar em como você pode planejar uma aula ou mais aulas usando uma dessas técnicas de gestão de sala de aula, de forma que ajude a criar altas expectativas, criar um plano de aula que possa ser aplicado nessa situação e em outras salas de aula ou por colegas de outros componentes. Então, aqui, ó, em grupo, vocês vão pensar em uma situação na sala de aula relacionada à educação profissional. Aí vocês devem elencar uma situação para ser trabalhada, visando as altas expectativas e utilizando as técnicas de gestão de sala de aula. E vão preencher, né, isso no documento, na tabela do seu grupo. Nessa tabela aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui, esse documento eu já deixei com vocês todos como editor. Eu já compartilho o link desse documento lá no chat. Então, o grupo 1 vai pegar, vai colocar o nome dos integrantes, vai colocar a técnica que vocês escolheram, vão escrever aqui situação problema, e aqui podem linkar ou explicar a técnica e como a técnica que vocês escolheram, então vamos tirar aqui, né, o sem desculpa, que não seria essa técnica que vocês vão escolher. Aqui vocês vão elencar como que vocês vão trabalhar essa aula com essa técnica que vocês escolheram, tá? Aí o grupo 2 está na sequência, o grupo 3 e o grupo 4, tá bom? Eu já compartilho aqui com vocês. E já coloco os grupos e falo quem que é cada grupo. Aí depois a gente volta aqui para socializar. Então, vamos lá.
O grupo 1 é a Ana, Carolina, Juliana, Juliano e Márcio. Grupo 2, a Fablana, Luciane, Magali e Neide. Grupo 3, Cleonice e Asnai e Reginaldo. E o grupo 4, Dair, Luiz, Rosalice, Mara e Suelen. Vou abrir as salas, tá?
Todos voltaram. Então, vamos para a nossa, quer dizer, apresentação. Deixa eu compartilhar aqui o documento. Então, aqui, grupo 1. Grupo 1 pode começar apresentando. Bom, boa noite, pessoal. Hoje ficou para mim, professora. Não deixaram eu passar para o Márcio. Então, pessoal, aqui rapidamente, passando aqui o que a gente discutiu ali no nosso grupo. Como somos todos de colégios agrícola, né? Então, a professora Juliana, eu, Juliano, a professora Ana Cláudia, a Carolina e o professor Márcio. Elencamos ali dentro das possibilidades ali, né, para a gente estimular um pouquinho mais os nossos alunos, e até ficou meio difícil, né, a gente ficou pensando, e agora qual é a nossa técnica, né, porque nós estamos numa fase agora de preparação das feiras técnicas dos colégios agrícolas, tanto lá do professor Márcio como o nosso de Palmeira. E aí a gente puxou, né, essa questão da própria superação ali de um desafio, né, apresentação da feira técnica, e dentro dessa temática aí a gente elencou ali o certo é certo, né, a gente puxa lá, né, na questão, cadê, deixa eu só pegar aqui do meu, do certo é certo, né, que é a feira técnica, ela tem mesmo aquele objetivo de estimular o aluno a dar as respostas mais precisas possíveis, então eles estão ali para explicar um tema, até a gente deixa meio aberto para eles escolherem um tema que eles têm afinidade, que eles gostam, né, para eles passar essa informação ali para o público, o visitante, né, e através disso eles precisam também estar se aprofundando no tema, né, durante, né, toda a feira técnica. Né? Então, a nossa situação, o problema é essa superação do desafio, né, deles estarem lá, né, explanando sobre algum tema, né, de preferência deles. Né? Então, a gente deixa eles escolherem, né, cada grupo, os alunos se organizam entre eles mesmos, a gente não faz, não, como diz, não somos nós, professores, que formamos os grupos, a gente deixa aberto, né? Porque daí cada aluno, né, tem seu grupinho de maior afinidade já para estimular eles, né? Tentar fazer da melhor forma possível, evitar um pouco de atrito também dentro do grupo, né? Obviamente não conseguimos, né, deixar arrumado para todos, mas a ideia é que os grupos sejam formados entre os que têm maior afinidade mesmo, né? A gente também deixa aberto dentro, obviamente, ali da nossa ementa, né, dos temas que cada turma, né, tem ali ao longo do ano, eles têm ali, né, uma lista de temas, eles podem, né, tá escolhendo, e até é engraçado porque chega o dia lá, dia tal é o dia da inscrição dos grupos. Antes da gente chegar na escola, já tá a fila de aluno lá, porque um tem que chegar antes do outro, senão aquele grupo vai roubar meu tema, e eles ficam naquele, sabe, quer falar de gado de corte, mas tem mais uns 5, 6 que também querem. Quem chegar primeiro fala do gado de corte, né? Então e vai criando essa expectativa, eles vão ficando assim mais estimulados, né, a correr atrás mesmo. E daí essa questão, né, deles fazendo essa explicação, né, de forma, né, a gente pede, né, e orienta que façam, né, de uma forma mais técnica, mesmo, obviamente, adequando ao público, porque vão desde produtores rurais, vão pessoas né, técnicos de empresas, vão crianças, né, que fogem um pouco da vivência, então a gente orienta eles o próprio vocabulário que eles vão estar usando, né, vai ser diferenciado, né, então, e é isso aí que eles vão fazer, né, após o término do curso, entrar no mercado de trabalho, já está treinando eles até para um próprio dia de campo, né? Uma explicação no dia de campo, né? Aí o público geralmente são, né? Nós professores, né? Estamos avaliando ali meio que direto eles também, os visitantes, estudantes de outras escolas. Então, e a gente vai estimulando eles, né? A gente tem as prévias que a gente fala, né? Antes da feira a gente faz
Eles fazem uma apresentação prévia para os professores orientadores, né? Então, a gente vai fazendo algumas perguntas mais direcionadas, né, para ver se eles estão conseguindo chegar, né, no propósito do trabalho, né? Então, ver se eles estão tendo, né, chegando nessas respostas, né, colocando as respostas de forma correta, né? Então, daí essa questão da prévia que a gente colocou aqui, né? E aí a gente vai conseguindo acompanhar o progresso, vai estimulando isso aí, tá ficando legal, arruma, e não é críticas, né? A gente vai colocando, não, arruma aqui, né? Explica, põe uma outra questão aqui que fica melhor, né? Então a gente vai incentivando bastante eles e até eles chegar no resultado. E de forma geral, de todas as feiras que eu participei, o resultado é espetacular. Não sei se alguém do meu grupo quer comentar alguma coisa. O professor Márcio também estava falando, né? Nós estávamos trocando ali as figurinhas ali, né? Assim, da energia, da alegria que é quando chega essas feiras técnicas aí para eles, né? E é um aprendizado, e a feira que ele apresenta, ele não esquece nunca mais. É uma experiência muito boa, eu acho que isso cria expectativa, isso cria motivação, né, empenho, né, é uma forma de trazer eles também para o interesse da coisa, né? Eu acho que eu acho que uma outra modalidade é o próprio estágio, né, que cobra muito deles, né, uma postura mais dentro do alinhamento profissional, né, mas as exposições são formidáveis nesse sentido. E assim, essa própria questão, né, que a gente colocou aí da feira, agora eu estou na coordenação da pecuária, né, mas quando eu estava em sala de aula, eu tento colocar essa mesma situação em trabalhos dentro de sala de aula, sabe? Obviamente, eles não têm o mesmo estímulo, então é até uma questão de ser pensada, né, o que eu tenho que fazer para tentar estimulá-los a fazer como se fosse a feira técnica, aqueles trabalhos, porque, né, na maioria das vezes eles fazem por fazer, né, a gente coloca temas bacanas, mas talvez pode ser uma falha nossa mesmo, né, de como solicitar esses trabalhos, os temas, né, elencar melhor os temas. Então, confesso, assim, que os trabalhos em sala de aula, embora a gente tente, né, com que eles se empenhem tanto quanto eles se empenham na feira técnica, mas eu, assim, não vejo, não consigo atingir esse resultado, assim, sabe? É que parece que quando eles estão em exposição, né? A gente até comentou que existe uma certa competição para ver qual apresentação está sendo melhor, né? Seja individual lá no estágio, ou seja essa em equipe nas feiras. Então, porque daí é uma disputa muito interclasses, na verdade, isso, né? Quando eles estão ali sendo, né, visível para todo mundo, eles têm um empenho bem maior mesmo do que nesses trabalhos em sala de aula. É isso aí, professora. É isso mesmo, nós também acredito, não sei, acho que todos os cursos técnicos, não sei, tem a semana técnica, essas feiras técnicas, mas nós temos aqui nos 2 colégios que eu trabalho, nós temos a semana técnica, né, que vai ser agora também, um colégio vai ser agora em agosto, outro vai ser em setembro. Eles se empenham bastante com relação a esses trabalhos, é isso mesmo, mais do que em sala de aula mesmo, esses trabalhos de sala de aula, né. Então, tem a prévia mesmo, que eles têm que apresentar, né, para o professor. A gente faz mesmo, acho que é o mesmo roteirinho ali, né? Então, essas prévias, né, que eles têm que entregar antes, né, que aí depois eles apresentam para todos, e é bem interessante. Ficam uns trabalhos bem bons. A pergunta fica, como fazer eles repetir isso em sala de aula? Acho que não é isso, acho que o que vocês falaram ali, que daí eles querem competir um com o outro, outras turmas, né? E no nosso caso, tem diferentes cursos, né, que apresentam também no mesmo dia, né? Então, essa questão, né? Vocês ainda só têm, acho que o curso de agropecuária, agrícola, né? No colégio, então ali nós temos às vezes vários outros cursos juntos no mesmo colégio, e a feira, né, a semana, a gente chama de semana técnica, no mesmo, na mesma semana, né, então, acho que também essa questão, não sei, eles se empenham bastante mesmo, e saem uns trabalhos bem bons, né, mas parabéns ao grupo aí. Agora vamos para
o próximo aqui, grupo 2. Vou descer aqui o nome de vocês para aparecer. Vai lá, quem que vai apresentar do grupo 2? Ô, professora, o Oi. grupo 2 é a gente, né? Mas eu criei uma cópia e fiz no meu, não aí. Então, daí, não sei se você estava lá quando eu fui para o grupo. Eu não estava. Então, daí eu fui, vocês já tinham terminado, eles estavam todas quietas lá, daí eu falei, ué, mas o trabalho de vocês não tá lá, daí eu pedi para as meninas, para se pudessem passar para cá, para o link que eu compartilhei, aí eu acredito que elas tenham passado, porque tá aqui. Ou se você quiser apresentar a partir do que você tem anotado aí, pode apresentar. Eu vou ler do meu, tá? Tá, pode ser. Então, eu, a Neide, a Luciane e a Fablana. A gente escolheu a técnica Boa Expressão e nós temos uma dificuldade muito grande do aluno, principalmente em não usar os termos que são técnicos, né? Para expressar alguma coisa que ele queira falar ou explicar, né? Então, isso é muito comum quando eles vão apresentar uma banca, né, um relatório de estágio, um trabalho, ou quando mesmo eles vão conversar assim, sobre um assunto técnico, fazer uma pergunta, eles utilizam, tipo assim, igual quando eles vão se referir de testículo, a bolsa escrotal, alguma coisa, eles falam bago, grão, ovo, eles falam tudo que você imaginar. Falam, gente, aqui não tem ovo, aqui não tem grão, não é agricultura, não tem nada a ver, né? Ou quando eles não utilizam a norma culta, né? E aí, a técnica da boa expressão seria fazer a correção, né? Para que eles criem o hábito de utilizar esses termos técnicos e a linguagem formal adequada para cada conteúdo ou para cada situação, né? Então, assim, numa apresentação do trabalho, numa apresentação de um relatório, eu, no caso, lá na escola, a gente tem um projeto que funciona durante a feira, mas que funciona o ano inteiro, que a gente fala que é recepção e logística. Tem muita gente que quer visitar a nossa escola, então a gente estabeleceu um grupo que faz essa recepção dos visitantes. Aí as escolas agendam, de sexta-feira, quando eles não têm aula, aí esse grupo vai lá recepcionar, apresenta a escola, acompanha eles, vê até o final, o lanche, tudo certinho, e depois a gente pergunta aqui quais os setores que eles querem ir, tudo. Agora, você imagine os nossos alunos do projeto fazendo uma recepção e falando os termos errados, as palavras erradas, né? Então, a gente escolheu isso daí. Nossa, interessante, é importante mesmo, né, isso. Qual que é o colégio? É agrícola da onde? De Apucarana. Apucarana. Ai, que legal, vocês recebem, é importante, né, ainda mais quando vocês recebem visitantes, né, ensinar eles a falar a forma correta, né, senão se pega costume, eles falam assim, mas eu sei que é errado, tô só porque tô brincando, mas aí pega o costume daí, né, daí vai apresentar lá, fala as palavras erradas, né, imagina para a criança ali, né, não dá muito certo, né. Não, hoje eu tá tendo um curso do Senar na escola, daí eu cheguei pro instrutor e falei, qual o nome do senhor? Ivarte? Eu falei, como que é o nome do senhor? É Walter? Ele falou, é. E deu uma risada, tipo assim, eu falei assim, às vezes o pessoal acha bonito, não tem nada contra, entendeu? Mas assim, às vezes esse linguajar, assim, Varte, fumo, vortemo, ponhemo, que eles só falam isso, né? Vassoura. Porque a gente pegou a vassoura e barreu, esses dias eu falei assim, meu Deus, não é vassoura, não é barreu, né? Então, às vezes, eles vêm com esse costume, isso é, às vezes, uma forma até mais da família mesmo, né? Que eles são acostumados a falar, né? Cultural, né? E isso que a família fala daquele jeito, acha carinhoso, acha mais assim, sei lá, familiar, mas isso é muito comum, assim, no nosso meio. Colega, mas o teu é interior? O meu? É.
Nós somos aqui do norte do Paraná. Tá. É porque o nosso aqui é bem localizado, é centro da cidade, e a minha aluna falou esses dias na frente do paciente, Imbigo. Eu quase... Não, mas não, agora eu entendi o que você quis dizer. Não, a gente tem alunos da região inteira do Vale do Ivaí, e a gente também tem alunos que são da cidade aqui inteira, porque é o único colégio agrícola da cidade, né? Que são, tipo, de uma região muito grande. Então, você percebe que não faz diferença, assim, se ele é mais do centro, mais uma cidade menor ou maior, assim, eles estão, assim... Essa da Bassoura é uma menina que mora aqui num bairro de Apucarana, normal. Assusta, né? Assusta. A Barreira e a Bassoura. Parabéns, então, ao grupo. Vamos pro próximo aqui. Eles colocaram até a fotinha deles. Que bonitinho. É porque o formato importa, professora. Isso mesmo, pode apresentar, Reginaldo. Bom, nós elencamos aí o formato importa, né? Apesar de que todos os outros são bem interessantes das técnicas apresentadas, e apesar de parecer que muitas vezes o formato importa, ele acaba dizendo que o aluno não tem liberdade de fazer como ele quer, mas o formato importa até aonde o pouco conheço do Doug Lemov, né? É para criar no aluno o caminho, para dar para ele o caminho certo para a meta que ele quer atingir. Então, nós colocamos aqui primeiro que a elaboração de relatório, que é técnico, né? Tem um começo, como você faz uma introdução, como é que... O relatório em si, ele tem um processo que, apesar de às vezes mudar de uma instituição para outra, ele segue o mesmo padrão de informação. Ou então, até mesmo um simples texto que o professor pede para fazer, que tem que ter começo, meio e fim. Então, o formato importa, né? O que vai no começo, o que vai no meio, o que vai no desenvolvimento, o que vai na conclusão dessa ideia dentro de um texto. Ou então, um trabalho manuscrito, que o aluno tem que fazer uma capa, como que ele coloca o título para não ficar exagerado. Ou eu diria que, por exemplo, na organização das informações num cartaz, né? Parece até você tirar a criatividade do aluno, mas quando ele tem que passar uma informação que é uma informação importante, tem que ter um formato para ele. Ele tem que ser orientado, ele tem que ter um caminho. Então, quando eu digo para o aluno, olha, vamos fazer nesse formato, porque se você seguir esse processo, vai alcançar o resultado, vai alcançar o meu resultado como professor que eu quero que ele aprenda, mas também vai dar a boa nota para ele, né? E o aluno às vezes está interessado na nota, mas eu estou interessado em que alcançar que ele entenda ao menos uma parte do conteúdo. Então, olha, se você pegar esse conteúdo, fazer dessa forma, jogar aqui, faz dessa forma, reflete dessa forma, começa assim, mas coloca a sua ideia aqui, vai produzir algo seu, não vai ser um plágio, e você vai alcançar a nota que você precisa, e eu vou saber que você entendeu, né? Então, o formato importa, começa no básico do professor. Eu vou usar outro exemplo. Quando você apresenta a aula no início, tem todas aquelas folhinhas dizendo, as lâminas, né? Nós vamos fazer isso hoje, Para mim, eu crio uma expectativa, nós vamos ver isso, então, ótimo, beleza. Quando você começou a falar que nós iríamos ver as técnicas de autoexpectativas, era uma das técnicas que eu estava pensando com a Cleonice de aplicar na nossa implementação. Então, eu falei assim, que bom, pelo menos nós não vamos fugir tanto do que a gente está vendo nas aulas. Então, cria uma expectativa, né? E eu acho importante saber o que vai ter. E é uma das técnicas do Doug Lemov, apresentar quais são os objetivos da aula e qual vai ser o processo da aula. Então, é isso. Uhum. Vocês sabem falar melhor do que eu sobre essas técnicas, acho que vocês já têm, né, também, tanto no RCO, não sei se na faculdade vocês tiveram sobre isso, não sei se já surgiu de que ano que é que o livro... não sei. Eu conheci o livro em 2012, quando eu estava fazendo a graduação, em 2011, na verdade. Uhum. E agora saiu, em 2023, agora saiu a aula nota 10 3.0, né? Em vez o de 2011 tinha 49 técnicas, e esse agora tem 63, se eu não me engano. Você estava falando lá, né, no supergrupo, que daí são as últimas de altas habilidades, habilidades de altas expectativas. Então,
tô com habilidade na cabeça. Ah, mas que bom. É isso aí. Obrigado. Dele para o concurso. Ah, Caiu mesmo, viu? mas caiu em pedagogia, né? Caiu em pedagogia. Vai lá, deixa eu passar para o último grupo. Que acho que... não estou conseguindo achar aqui. Então, o último grupo, pode apresentar. Quem que vai ser o porta-voz hoje? Daír, eleito? Hoje acordei com o pé direito, professora. Hoje eu tô falante, hein? Hoje é possível. Igual as aulas nossas lá. O problema é que eu tô aqui na escola, né? Se tiver algum barulho de fundo aí, vocês ignoram, tá? Então, assim, o nosso grupo, né? Ficou o grupo 4. Seria a Suelen, o Luiz Antônio, eu, a Rosalie, a Silmara Ribeiro. Tá certo? Então, nós estávamos conversando sobre o formato importa. Assim, professora, a gente pensou no sentido de que se a gente fugir alguma coisa do formato que foi proposto, de repente pode colocar a nossa vida em risco. Por exemplo, um procedimento para acionamento de um motor. O formato, né, no caso ali de uma instrução de trabalho, alguma coisa, ela vai importar. Também, professora, estava contando até a hora que a senhora chegou, que esses dias tocou o alarme de incêndio aqui, fora do habitual aqui da escola. Eu fui adotar o procedimento padrão, né? O formato com que eu aprendi a evacuar os alunos aqui da escola. Então, assim, na verdade, quando a gente fala que o formato realmente importa, é no sentido de que se a gente fazer alguma coisa fora desse formato, pode ser que coloque a nossa vida em risco. A outra professora também comentou sobre a esterilização, né? Se a gente fizer um procedimento errado na esterilização, a gente pode contaminar com bactéria, alguma coisa ali, a agulha. Então, de repente, está colocando a nossa vida em risco, né? Então, seria a organização de técnicas do aluno, tanto na teoria quanto na prática, né? Os procedimentos que a gente vai adotar. Então, seria reconhecer, né, o padrão técnico estabelecido, a fim de repetir eles, né, futuramente, sendo relatório, procedimentos e desenvolver as atividades propostas de maneira onde a gente represente também, né, o futuro ambiente de trabalho do aluno inserido no cotidiano. Então, a gente procura ensinar para o aluno, né, um procedimento, uma metodologia, alguma coisa que, quando ele chegar lá na indústria ou no local de trabalho dele, ele possa utilizar isso e repetir de uma maneira fiel para que ele logre êxito na atividade que ele for fazer. Então, seria mais ou menos isso, professora. Se os colegas meus quiserem complementar. É interessante, né? Os dois grupos, né? Os dois últimos grupos aqui falaram sobre o formato importa. Então, lá o Reginaldo, né? O grupo do Reginaldo falou mais com relação ao relatório, né? Um trabalho, uma prova, qualquer coisa que seja voltado, né? Ali aos estudos, né? E vocês já colocaram mais numa questão no campo prático, né, onde o estágio, né, que vocês têm gente do grupo, né, tanto o pessoal de enfermagem, né, ali, por exemplo, uma técnica que você utilize errada ali, né, depois na prática com relação ao estágio, ou mesmo depois no ambiente de trabalho, que você não siga aquele roteiro, né, aquele formato, você pode pôr, às vezes, em risco, comprometer todo um trabalho, né, gostaria de falar alguma coisa, Luiz? Assim, só para complementar o que a gente estava comentando no grupo, a minha matéria é sinistro a fogo. Então, dentro dessa problemática, né, do formato, se errar, um princípio de incêndio vira uma catástrofe. Quando a gente fala em prevenção a incêndio, a pânico, a explosões, não pode ter falha. E, normalmente, isso já aconteceu por uma falha humana. Então, se você não passar o formato correto de como agir para os nossos alunos, que são os futuros técnicos dessa área, a catástrofe está formada. Então, mais um exemplo de por que a gente procurou inserir esse tema
voltado para a prática do aluno. É isso mesmo. Então, parabéns aí a todos os grupos, né? Aplicaram aí escolheram, né, as técnicas aí de gestão, né? E fizeram de forma, né, correta aí a atividade, né? Compartilhando aí com nós. Então, agora, só lembrando aí sobre o plano de ação, né? Para vocês já estarem fazendo, editando, para entregar aí até no dia 11 do 8, né? Entrega, tá? Que daí, porque o plano de ação antes, né? Que depois desse plano de ação vocês vão aplicar, fazer a implementação desse plano de ação, né? Então, fazendo já esse plano, vocês já podem estar compartilhando, né? Entregando, para depois fazer a implementação. Então, agora só tirar a nossa foto e o nosso contribua, né, para vocês fazerem o formulário. Eu já coloco lá para vocês o formulário. Então, aqui nós temos todos os links, né, quem quiser se aprofundar mais no assunto, tá, as referências da aula de hoje. E vamos, então, para a nossa foto e para o link eu já coloco aqui para vocês, só um pouquinho. Deixa eu... Ó, então, eu vou compartilhar aqui o link com vocês, já tiro a fotinho, só um pouquinho. Então, vamos lá. Tirar foto. Deixa eu só tirar minha imagem de cima. Aí, pessoal, então podem fazer lá o questionário, né? O formulário, responder o formulário, né? Turma G. E terminando o questionário, boa semana para vocês, boa noite e até semana que vem.